aula? Me diga aí. Até que vocês me respondam, começa com os avisos, tá? Hoje, agora de manhã, eu estou com esse projeto especial de desafios do Estado de Direito, né? Esse tópico do edital que aparece na parte geral dos blocos de 1 a 7. Só não aparece, então, para bloco 8 essa matéria, que nós vamos estudar agora de manhã. À tarde, eu vou estar com a aula voltada para bloco 8, tá? Então, são os tópicos mais comuns de direito constitucional. A parte ali de nacionalidade, direitos políticos, inclusive eu vou tratar desses assuntos hoje à tarde, tá? Nacionalidade, direitos políticos. Aí eu vou ter outras aulas, então nós vamos falar sobre direitos individuais, lá nos termos do artigo 5º, né? Um pedacinho ali da parte da administração pública também, porque o programa é diferente, tá? À noite, eu vou estar lá no outro canal, verdade. Hoje, amanhã, tarde, noite, vocês vão me ver aqui desse mesmo jeito. Espero que com a voz boa até a noite, porque eu estou 3 horários seguidos, assim. Porque à noite eu vou estar lá no outro canal do Estratégia Carreira Jurídica, tá? E com uma aula de jurisprudência. Então, se vocês estiverem livres e vocês quiserem assistir essa aula, fica aí o convite. São atualizações jurisprudenciais, que eu vou trabalhar lá as decisões mais recentes, as principais decisões do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Amanhã, de manhã, outra vez, eu vou estar aqui, mas voltado especificamente para bloco 5. Aquela parte de legislação do bloco 5, trabalhando ali do artigo 5º ao artigo 7º da Constituição, trabalhando também artigo 203, 204, 215, 216, são artigos pontuais, né, que ele colocou no edital bloco 5, tá bom? Deixa eu ver a tarde que eu estou perguntando de aula, já estou passando aqui a agenda. Amanhã à tarde, de novo, bloco 8, CNU, bloco 8, agora a gente está no overdose de CNU. Sexta-feira à tarde, novamente, bloco 8, são 3 aulas, então a gente vai fazer 3 aulas na sequência, tá? Então, começando hoje até sexta-feira, e sexta-noite eu vou estar com a carreira jurídica também, com atualização jurisprudencial para quem vai fazer concurso para delegado. Então, essa é a agenda aí da semana. Vocês estão perguntando do meu curso completo de constitucional, a gente deu, de novo, uma atrasada nele, por conta de muitos editais, né, produzir material, gravando off, então, tipo, produzir material, esses editais diferentões, né, edital do MPO, ele está cobrando lá a parte de direito público, mas em direito público ele colocou, na verdade, sociologia jurídica e filosofia jurídica. Foi matéria que eu parei para fazer gravação off, para produzir material, enfim. Então, é isso, tá? Mas a gente deve retornar ao nosso curso, eu creio que ainda este mês, na semana que vem, mas eu confirmo com vocês nas outras aulas que eu estiver ao vivo, tá bom? Então, aí, para todo mundo que me perguntou sobre o curso completo, fica aí a informação, tá joia? Deixa eu dar um oizinho rapidamente aqui, hoje eu não vou poder falar com todo mundo, nosso tempo tá curto, né? Tudo bom, William? Oi, Rafa, bom dia, Priscila, tudo jóia? Oi, Leni, tudo bom? Lidiane, tá jóia? Eu te respondi aqui, né? Tudo bom, Priscila, Thaís, oi, Flávia, Juliana, Maria Rosa, Alessandra, tudo bem? Oi, Lícia, tudo jóia? Muito obrigada pelo seu carinho sempre. Oi, Ara, Ana Torres, Terezinha, Jéssica, Michele, Andréia, Roberto e todos os demais, tá? Que estão aí falando um oizinho. E hoje eu não posso falar o nome de todo mundo, né? Mas agradeço pelos elogios, comentários e pela empolgação da aula. A gente falando, tá animado, né? Pela empolgação aí de que a prova está chegando já, né? Então vocês vão fazer esse concurso. E a gente vai conseguir acertar os temas da sua prova, você vai ver. Nessa matéria diferente que a gente vai começar a estudar agora. Pode ser que ele venha trabalhando ali, questão na prova objetiva, eu vou indicar para vocês aquilo que eu cobraria se fosse elaborar as questões sobre esse assunto, mas vejam que o tema é, inclusive, bem relevante para a prova discursiva, tá? Para te dar argumentos para uma prova discursiva. Então, quero vocês aí sorridentes do outro lado. E saber quem é que vai acompanhar amanhã e tarde? Eu não sei. Ou, se possível, amanhã à tarde e noite. Marvin, essa aula agora aqui da manhã, ela não serve para TSE não, tá? Eu vou falar um pouco de democracia e tudo, mas ultrapassa muito o que costuma ser cobrado para programa do TSE. Aí se você quiser aproveitar esse período da manhã para estudar outra coisa, vai lá. À tarde você aproveita. À tarde todo mundo aproveita, porque a aula de nacionalidade, direitos políticos, isso cai nos editais no geral. E à noite lá no outro canal todo mundo aproveita também, porque a parte de jurisprudência, né? É o que tem caído bastante na prova. Então vamos lá, vou colocar na vinhetinha, tá? Só para poder iniciar aqui a nossa gravação, o material está para vocês aí disponível. Eu volto a interagir com vocês então na hora do intervalo. Deve acontecer aí por volta das 10. Vamos lá, foi bem. Então, meus amigos, iniciando o nosso projeto especial de revisão para você que vai fazer a prova do CNU, blocos de 1 a 7. O que vocês acharam dessa matéria? Desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania. Que, doutor? Voltei a câmera só para te ver. Saber a resposta, tá assustado com isso aqui? Não assusta não, é uma matéria teórica, é verdade. Trabalha ali as bases, né, da Constituição teoricamente, mas não é nada difícil. Então vocês vão tirar de letra. Seja na prova objetiva, seja na prova discursiva, acredite em mim, o que a gente vai estudar aqui é aquilo que vai cair, vai dar tudo certo para vocês, tá bom? Bom, muito bem. E aí observe os tópicos, tá? Porque eu vou desenvolver cada tópico aqui do edital de vocês. Estado de Direito e a Constituição Federal de 88, consolidação da democracia, representação política e participação do cidadão, divisão e coordenação de poderes da República, talvez nessa aula eu consiga ir até esse ponto, talvez eu consiga até passar um pouquinho. E depois vem a parte do presidencialismo e a organização do sistema presidencialista aqui no Brasil, tá joia? Então, mais uma vez, esse assunto serve para quem, professora? Todo mundo que está inscrito
número de blocos de 1 a 7. Isso aqui só não entra para bloco 8. Tá? O restante, todo mundo. Você viu lá o seu edital? A parte geral lá do seu edital. O nome que está lá é esse aqui, ó. Desafios do Estado de Direito. Democracia, cidadania. Isso entra para todo mundo, exceto bloco 8. Tá joia? Bom, muito bem. Então, vamos começar. O primeiro tópico lá é Estado de Direito e a Constituição Federal de 88. Primeiro, a gente tem que falar do Estado de Direito. O que é isso, hein, gente? Quando a gente usa essa expressão, Estado de Direito, o que isso significa? Vamos colocar aqui um conceito básico para você. Estado de Direito é aquele que prevalece a lei, vale o império da lei. Entenda direito, a palavra direito significa lei. Lei em termos amplos da expressão, que tanto pode ser a lei maior, que é a Constituição, quanto as demais leis que compõem o ordenamento jurídico. Aí você pensa assim, direito significa lei. Então, o Estado de Direito é um Estado de lei. O que é isso, professora? É exatamente isso. O Estado de Direito é aquele que prevalece a lei. É aquele em que eu tenho o império da lei. Então, quando a gente fala lei, eu vou até escrever aqui diferente, tanto a Constituição quanto as demais leis comuns. Professora, e qual é o sentido disso? Estado de Direito, império das leis, qual que é a lógica? Total lógica. Quero que você se lembre um pouquinho daquilo que você já estudou na história, em alguma fase aí da sua formação acadêmica, né? Então, vamos pensar lá atrás na vigência de um Estado absolutista. Aquele que nós tínhamos uma monarquia absolutista. De modo que o monarca, seja ele o rei ou a rainha, normalmente é o rei, né? Quando a gente pensa nas questões históricas, é aquela pessoa escolhida por força transcendental. Alguém escolhido por Deus, alguém de sangue azul, uma pessoa diferenciada, que foi escolhida por Deus para reinar na terra, que só se submete a Deus ou ao transcendente, de modo que o povo todo se sujeita àquela pessoa. Porque quando o povo se sujeita àquela pessoa, ao rei, o povo está, então, se sujeitando ao próprio Deus. Essa é a ideia de uma monarquia absolutista. Você já deve ter estudado em alguma fase, é uma premissa dessa monarquia absolutista, que é a de que o rei não erra. Por quê? Porque Deus não erra. E o rei representa Deus na terra. Então, o rei não erra. De modo que a ideia de fazer, deixar de fazer, ter ou deixar de ter, nasce de uma pessoa. E essa pessoa governa por imposição, governa por seus decretos. Essa pessoa administra, essa pessoa cria as próprias leis e essa pessoa faz solução de conflitos. Esse é o Estado absolutista. Num determinado momento da história, a gente viu o declínio da monarquia absolutista. E a gente vai se reportar agora em um período da Idade Média, né? E com esse declínio da monarquia absolutista e com o surgimento especialmente de um sistema de governo, que foi o sistema parlamentarista de governo. Nesse momento da história, o que surgiram no mundo? Nesse período de Idade Média, as chamadas constituições pactuadas. Que a Constituição é que forma o Estado, que constitui, que estrutura, que forma o Estado. Surgiram então as chamadas constituições pactuadas. Como assim, professora? Agora nós vamos organizar o Estado assim, ó. As duas forças políticas existentes no Estado vão fazer um pacto para a governabilidade. Na verdade, foi assim, ó, surgiu o sistema parlamentarista de governo na Inglaterra. E aí eu tive um declínio da monarquia absolutista, porque agora as leis são feitas por um órgão legislativo, um órgão destinado à criação das leis. E o rei perdeu o seu poder, majoritariamente, e passou a ser uma figura quase que ilustrativa, uma figura de honra, uma figura ilustrativa. Ou ele abria mão do poder do soberano, ou ele iria ser deposto e acabar com essa coisa de monarquia. Então surgiram as chamadas constituições pactuadas, e sobretudo, a gente vai pensar lá na estrutura do Reino Unido, né? Nessa fase histórica. Como caminhar um pouco mais, nós tivemos, no chamado constitucionalismo moderno, a criação da Constituição dos Estados Unidos. E isso aí marcou, eu quero que você guarde esse momento histórico. Século XVIII, após ali as revoluções liberais que surgiram, séculos XVII e XVIII, as sucessivas revoluções liberais, que vocês já devem ter estudado em alguma fase da vida, da qual se destaca, em especial, a Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, e aí as sucessivas revoluções nesse contexto histórico. Então, imagina todo esse contexto, declínio da monarquia absolutista, surgimento de um sistema parlamentarista de governo no mundo. Anos depois, a gente caminha para um outro modelo de Estado com o surgimento da Constituição dos Estados Unidos. Isso dá nome ao que nós chamamos de constitucionalismo moderno. O constitucionalismo, professor, o que é isso? É um movimento de criação da Constituição. Constituição agora vista como documento, com a ideia de lei, com valor normativo, com valor jurídico. Esse movimento nós chamamos de constitucionalismo. O moderno é fazendo referência a um momento histórico. Aqui a gente está falando do século XVIII. A primeira fase dele, né, desse constitucionalismo moderno, no século XVIII. Depois a segunda fase dele já no século XX, como eu vou mostrar aqui para você. Então, marca muito esse momento histórico o surgimento da Constituição dos Estados Unidos. 2 anos depois, a gente pensa também na Constituição Francesa. Tá? As duas constituições têm modelos de Estado bem diferentes,
alianças no seguinte sentido. Aqui, o que passa a ser a Constituição? A Constituição passa a ser um documento escrito. Então, a gente tem uma Constituição escrita, documento escrito. Por quê, professor? Porque na Inglaterra, por exemplo, não tem até hoje, né? Nesse momento histórico aqui, até os dias atuais, uma Constituição escrita. Existe Constituição, porque não existe Estado sem Constituição. Mas onde que está a Constituição inglesa? Está nas leis comuns, pedacinho aqui, outra ali, nas leis comuns, eles não têm um documento como existe aqui no Brasil. Os costumes constitucionais, nas tradições, na doutrina, na jurisprudência, eles têm lá um modelo de Constituição não escrita. E aí vem nos Estados Unidos e cria uma ideia de que a Constituição é a lei, a gente está usando lei em sentido amplo da expressão, é a lei que organiza o Estado. Então, há um documento escrito, sistematizado, que contém os dogmas de organização do Estado. Quando eles criaram essa Constituição, depois, 2 anos depois, a França também criou. Esse modelo estabelecido foi se difundindo mundo afora, especialmente no mundo ocidental, se tornou bastante comum, e com o passar do tempo, também até no Oriente é bem comum, hoje a maioria dos países, a maioria esmagadora, trabalha com esse conceito de Constituição. A Constituição é uma lei que organiza o Estado. É um documento escrito, solene, que organiza o Estado. Além de a Constituição ser um documento escrito, a gente tem aqui uma Constituição rígida também. O que é isso? Né? A gente está falando da Constituição dos Estados Unidos, mas também reflete o modelo da Constituição brasileira e se espalhou predominantemente no mundo, né? Tem exceções, mas isso aqui é a regra. A Constituição é um documento rígido. O que é isso? A Constituição é a lei suprema do Estado. É o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Ela é a lei suprema do Estado. Ela aceita modificações, claro, porque as necessidades do povo com o tempo se alteram, a realidade econômica, a realidade social se altera, a forma de pensar da gente muda, e a Constituição precisa acompanhar essas mudanças, essa necessidade, essas mudanças de pensamento. Então, ela tem que aceitar mudanças. A gente não tem um modelo imutável de Constituição. Só que essas mudanças são feitas com mecanismos mais complexos do que os utilizados para a alteração das leis comuns. Isso para quê? Para trazer para a Constituição a ideia de supremacia. Então, quando a gente fala que a Constituição é do tipo rígido, o que isso significa? Significa que ela aceita modificações. Igual aqui no Brasil a gente faz emenda na Constituição, né? No minuto que eu gravo esse vídeo tem 132 emendas feitas ao texto da Constituição Federal, de 88 para cá, neste minuto, né? Eu estou gravando o vídeo, porque o Congresso Nacional está fazendo mais emenda ali, para criminalizar o porte da droga, independentemente do tanto, vocês estão acompanhando isso. Mas, enfim, então a gente aceita modificações, mas como que faz essa mudança? Com um processo legislativo muito mais difícil do que utilizado para alterar a lei comum, que eu não vou detalhar aqui porque não é seu programa de prova, mas é bem mais complicado fazer isso. E por que, né, nós fazemos assim propositalmente? Nós estamos copiando o modelo estadunidense. É para trazer para o texto constitucional supremacia. Eu quero que vocês guardem isso, tá? Então, a Constituição rígida é o que traz a supremacia da Constituição. É o que cria a hierarquia entre Constituição e lei. Por que a gente fala que no Brasil todas as leis se subordinam à Constituição? Todas as leis, todos os atos praticados no Brasil se subordinam à Constituição. Porque a Constituição é rígida, ela é a lei maior. Ela só é considerada maior, essa hierarquia dela somente se dá pelo fato de ela ter mais estabilidade do que a lei comum. A mais estabilidade por quê, professora? Porque ela tem menos chance de modificação. O mecanismo de modificação é mais difícil. Tá? Então é isso. Então a gente trabalha com essa ideia de supremacia da Constituição. Então você escutou? A Constituição é o fundamento, é bom você anotar. Ela é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Então todas as leis e todos os atos praticados no país buscam validade na Constituição. São compatíveis com a Constituição, beleza, tem validade. São incompatíveis com a Constituição, são inconstitucionais. De modo que a declaração de inconstitucionalidade vai gerar nulidade daquela lei ou daquele ato. Todos eles têm o seu fundamento de validade tirados da Constituição. Grava isso. Então você tem um documento escrito, um documento rígido, a Constituição é a lei suprema do Estado. E qual outra característica que a gente vai ver aqui nessa Constituição dos Estados Unidos, uma ideia que foi se espalhando, né, para o mundo? Por que é que eles fizeram esse documento escrito? A primeira coisa que eles queriam estabelecer era a ideia de igualdade. Agora, entenda que a igualdade que nós estamos falando, neste momento, é de igualdade formal. Não é ainda igualdade material, como alguns já pensaram, tá? É igualdade formal. O que é isso, professora? Todos são iguais perante a lei. Ou seja, essa lei, essa Constituição e as outras leis que o país cria, são aplicadas a todos indistintamente. Então, tem direito? Tem. Vale para quem? Para todo mundo igualmente. Tem obrigação? Tem. Obrigação para quem? Para todos igualmente. Então, essa é a ideia de igualdade formal. A lei iguala a todos. Não há entre nós diferenças. Então, pensa no contexto histórico disso aqui. O contexto histórico não foi o de marcar o declínio da monarquia absolutista? Essa ideia de que tem um ditador aqui que fala o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer? Pois é, a gente quer acabar com isso. E a gente quer acabar também com os privilégios da monarquia. Não vem crer que você tem sangue azul que não vai colar, não. Agora eu tenho uma lei. E essa lei é que vai organizar o Estado. E essa lei é que vai submeter a todos igualmente ao
por meio de norma jurídica. Isso que eu quero, validade jurídica, para submeter todo mundo ao cumprimento das mesmas regras. Foi uma Constituição marcada também pela ideia de liberdade. Por que liberdade? Nós estamos falando aqui de um modelo de Estado liberal. Essa fase aqui do constitucionalismo que a gente está vendo é uma fase de um constitucionalismo moderno liberal. Olha o contexto histórico aqui. Falei, depois das sucessivas revoluções, né? Aí destaquei ali a Revolução Francesa, Revolução Industrial, enfim. Depois disso, e a gente sente essa necessidade de liberdade. Liberdade para o quê, professora? Para o exercício de direitos civis, exercício de direitos políticos, anote isso, e de direitos individuais. Aqui, nesse momento histórico, nós estamos falando da primeira dimensão dos direitos fundamentais. Surgimento da primeira dimensão dos direitos fundamentais. Primeira dimensão, você lembra? O que são os direitos fundamentais de primeira dimensão? São direitos individuais, aquelas ideias voltadas à liberdade. Então, são os direitos individuais, são os direitos civis, são os direitos políticos que a gente está querendo assegurar aqui. Liberdade para o povo. Sobretudo, havia nesse momento aqui uma preocupação com a propriedade, e que a Constituição fosse um documento que resguardasse a propriedade privada, sem a interferência do Estado. Então tinha essa grande preocupação também em assegurar a propriedade e outros direitos que são frutos de liberdade. Então a gente está numa fase de um constitucionalismo liberal. Professor, por que é que você está falando tudo isso? Porque foi nesse momento histórico aqui de criação deste modelo de Constituição que surgiu esse conceito que ele está pedindo aí de vocês, que foi o conceito de Estado de direito. É um Estado que faz a oposição ao Estado absolutista. Então, eu tenho o Estado de direito, um Estado em que há o império das leis, em que direitos e obrigações só são frutos de leis, e que ninguém vem mandar que eu faça ou que eu deixe de fazer alguma coisa se não tiver uma lei dizendo que é daquele jeito. Então, há uma lei maior que organiza o Estado e todos se sujeitam a essa lei maior, que é a Constituição, e a Constituição tem esse modelo aqui, espero que você tenha anotado, é uma Constituição rígida, é uma Constituição escrita, é uma Constituição pautada nas garantias das liberdades. Tá? Então, o Estado de Direito, ele nasce nesse contexto histórico. Só que aí a gente vai avançando, né, com a ideia de Estado de Direito. Por quê? Numa outra fase do constitucionalismo, ainda do constitucionalismo moderno, já ali no final do século XIX, a início do século XX, a gente tem uma outra fase do constitucionalismo, chamado constitucionalismo social. E esse constitucionalismo social é marcado pela criação da Constituição da Alemanha e depois da Constituição do México. Mas primeiro ali, a Constituição da Alemanha, que às vezes a gente encontra como sendo assim, a Constituição de Weimar. Eu prefiro a portuguesar e chamar de Weimar. Mas a Constituição de Weimar, né, na Alemanha, então com o surgimento da criação da Constituição alemã. E o que marca, professora, essa criação da Constituição alemã, né, depois da Constituição mexicana? Então, é uma outra fase do constitucionalismo, quando a gente trabalha um Estado social. Estou falando da Alemanha, a gente está falando da social-democracia, tá? Então, é um outro modelo. Aqui, quando eu falei da Constituição dos Estados Unidos, século XVIII, eu destaquei aqui um Estado liberal. Um Estado não intervencionista, um Estado liberal. Agora, já noutra fase do constitucionalismo moderno, então, que a gente ainda trabalha a ideia de Constituição escrita, de Constituição rígida, Constituição como lei maior do Estado. Eu então não vou repetir aqui, a gente preserva essa ideia, o império das leis. Então, nasce a Constituição alemã, mas com outro tipo de preocupação. Agora, marcada pelo quê? A gente está falando aqui de um modelo de Estado social, não é assim? Então, ela é marcada por uma ideia de igualdade. Mas agora a gente fala de igualdade material. Não é igualdade formal, é igualdade material, ou um conceito de isonomia. Surge aqui. Diz, o que é isso, hein? Estado pautado por uma igualdade material, ou a ideia de isonomia. Então, quero que você preste atenção nisso. Porque eu falei igualdade aqui na Constituição estadunidense, mas a gente fala aqui na perspectiva de igualdade formal, no sentido de que a lei iguala a todos. Até pelo contexto histórico, o que eles queriam fazer para a criação daquela Constituição. Mas já nessa fase alemã, nasce essa ideia de social-democracia alemã, né? Então, o que eles querem? Uma igualdade material. Nem todos são iguais. As pessoas são diferentes. Então, a gente precisa reconhecer os desiguais e tratar os desiguais de modo desigual. Isso aqui não é uma invenção alemã, na verdade. Essa é uma lógica aristotélica. Essa ideia de isonomia foi pensada lá atrás por Aristóteles. Enfim, e o que é isso, professora? Essa igualdade material. É tratar igual os iguais e os desiguais conforme as suas desigualdades. Então, o Estado precisa perceber, na sua legislação, que há pessoas diferentes na estrutura ali do Estado. E essas pessoas diferentes têm que ser identificadas e a lei precisa reconhecê-las como diferentes e tratá-las de modo diferente. É nesse contexto aqui que surgem os direitos sociais.
São direitos da coletividade, direitos do povo, da coletividade, mas que criam para o Estado o dever de agir, o dever de desenvolver uma política pública em favor daquelas pessoas. Então, por exemplo, se eu for trazer para uma realidade brasileira, a educação, a Constituição fala lá no artigo 205 assim, ó, educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Porque não basta dizer assim, a educação é direito de todos, e daí? Criou-se o direito à educação, e daí? Isso é suficiente para que todos tenham acesso à educação? Educação custa caro, nós dois sabemos disso, né? O quão caro que custa. De modo que eu crio para o Estado obrigação, ó, educação, Estado, é direito. Todos. Dever do Estado. Então eu criei. Live streaming on YouTube is a great way to connect with your audience in real time. Whether you're streaming an event, teaching a class, playing video games, performing for... Nosso Deus! Especialistas consideram que a tragédia pode ter sido provocada pelo acúmulo de gelo nas asas do avião. É a principal hipótese para o acidente. Já aconteceram outras quedas de modelos ATR por problemas com gelos. A investigação, claro, está apenas no começo, mas o que o Fantástico traz agora é uma informação nova. O avião que caiu essa semana tinha sofrido um dano estrutural recente, depois de uma batida da cauda contra uma pista. Muito calor no avião que voa de Guarulhos para a Zona da Mata, em Minas. As pessoas tentam se refrescar. Um homem tira a camisa. Foi na quinta-feira. Uma pessoa filmou tudo. Eu fiquei muito angustiada diante daquela situação, porque eu pensei assim, poxa, se eles não são capazes de fazer uma manutenção adequada num simples ar-condicionado, será que esse voo é seguro? Podia ser só mais um aborrecimento de passageiros aéreos no Brasil. Mas é um caso especial, porque esse avião com ar-condicionado sem funcionar é o mesmo ATR-72 da Voa e Paz, que um dia depois cairia em Vinhedo, a 80 quilômetros de São Paulo. Caiu! Mas esse problema com ar-condicionado não é tudo. A partir de um rigoroso cruzamento de dados obtidos nos sites de órgãos oficiais e também com outras fontes, a produção do Fantástico apurou que a aeronave prefixo PSVBB já vinha enfrentando uma série de paradas para manutenção. Tudo começou no dia 11 de março desse ano. Naquele dia, depois de o ATR viajar de Recife para Salvador, o relatório oficial descreveu problemas no sistema hidráulico durante o voo e também um contato anormal da aeronave com a pista na hora do pouso. O Fantástico apurou que esse contato anormal foi um choque da cauda do avião com a pista, e que essa batida causou um dano estrutural à aeronave, segundo foi relatado no sistema de manutenção da empresa. O problema hidráulico, em qualquer aeronave, seja um ATR, seja um Boeing, seja um Airbus, ele é altamente significativo. Então, que tipo de correção foi efetuada pelo grupo como faz a sua manutenção para disponibilizar a aeronave ao voo? A aeronave ficou estacionada na capital baiana por 17 dias, até 28 de março, quando voou para passar por concertos na oficina da Voa e Paz, em Ribeirão Preto. O avião só voltou a voar comercialmente no dia 9 de julho, mais de 3 meses depois. A rota era Ribeirão Preto para Guarulhos. Segundo o Fantástico apurou, houve uma despressurização em voo. No mesmo dia, o ATR retornou para Ribeirão Preto, onde ficou parado mais 4 dias para reparos. No dia 13 de julho, finalmente retomou as atividades, até cair na sexta passada. Pode ser um fator contribuinte? Pode. Porque não é possível uma aeronave que tem um dano estrutural ser liberada para voo. Isso a investigação agora vai verificar. Né? Tem que verificar. Outro ponto importante a ser analisado é a presença de gelo na rota. Um dos pilotos que passaram pelo mesmo trecho naquele dia enfrentaram esse problema. Claro que as causas do acidente ainda vão ser profundamente investigadas. Mas é natural que no meio aeronáutico, ali entre os pilotos, tenha surgido com força a hipótese de acúmulo de gelo nas asas. Primeiro, porque o boletim da meteorologia, de fato, mostrava formação severa de gelo no trajeto que o avião ia percorrer. E segundo, porque 30 anos atrás, nos Estados Unidos, aconteceu um acidente muito parecido, também com o ATR. Era um avião da American Eagle, que é uma subsidiária da American Airlines, para voos mais curtos. Nesse caso, também estava quase na hora de pousar. E também houve uma queda brusca. As investigações mostraram que a causa era o acúmulo de gelo nas asas. É um voo regional, de Indianápolis para Chicago. A investigação mostrou que o sistema que infla na parte da frente das asas para quebrar o gelo não conseguiu expulsar tudo. E o gelo que ficou foi suficiente para derrubar o avião. Graças ao que se aprendeu nesse desastre, o sistema inflável passou a ocupar uma área maior das asas. A gente
balão, ele vai inflando e quebra o gelo. Ele infla e quebra. O ATR é um turbohélice. Uma classe que voa justamente nas altitudes onde o gelo costuma se formar. O propósito dele, que é a versão regional, ele é um voo maravilhoso. O ATR tem uma sensação de gelo muito bem. É um voo excelente para isso. Esse professor de aerodinâmica usa uma miniatura de um ATR, mas é só para dar uma ideia do que acontece. Tudo que está à frente da aeronave é passível de formação de gelo. Por isso existem sistemas para derreter esse gelo. São resistores que aquecem e não permitem o outro formar o gelo, ele derrete. E isso você costuma colocar nos tubos de pitot, que indicam, né, a velocidade, na entrada do motor, no para-brisa. Então o piloto, quando ele está indo para uma região passível de formação de gelo, ele liga esse sistema. Outro ponto muito sensível é a asa. O quadro ele explica como o acúmulo de gelo diminui a velocidade e, em consequência, a sustentação. O professor desenhou um corte lateral da asa, que vai mostrar como o gelo se forma na portinha da frente. Essa região aqui é crucial para você conseguir ter sustentação em toda a asa. E é justamente aqui onde forma o gelo. Você vai perder essa sustentação, ela vai ser muito menor, e a aeronave vai começar a cair. Além de tudo isso, existe um recurso clássico: voar numa altitude mais baixa. E não precisa nem esperar que o controle autorize. Aí tem contra-gelo. O que faz? Desce. Desce. Quando tu começa a descer, vai não acelera. Começou a acelerar o gelo, vai acelerando, vai tirando automaticamente a posição de gelo. Segundo a aeronáutica, não houve pedido do ATR para voar mais baixo. E dados do site Flight Radar, que acompanha voos pelo mundo, mostram o avião nivelado a 17 mil pés, cerca de 5 mil metros. Um pouquinho antes da queda, ele baixa bruscamente para 16.700 pés. Volta de repente para 17.200. Então cai. Você lá tem um parafuso chato. Do jeito que você foi, ele não ficou doido. Na linguagem da aeronáutica, se diz que a aeronave caiu em parafuso chato, depois de sofrer um stall, que é a perda de sustentação. No caso do ATR, tem uma diferença em relação aqui ao nosso orelhinho, que os estabilizadores horizontais não estão presos aqui à fuselagem, eles estão presos ao estabilizador vertical. Que diferença isso causa numa situação de stall ou de iminência de stall? Quando você fixa ele na fuselagem, você tem uma estrutura muito mais robusta. Você pode fazer ele mais leve, porque você vai garantir que os esforços aqui vão aguentar. Quando você tem uma engrenagem em T, e você tem uma configuração